Olá, meus amigos! Estamos aqui estudando anatomia e fisiologia cardiovascular, né? Só lembrando aí para quem está me acompanhando ao vivo aqui agora, né? Tudo que a gente já estudou, que está lá no nosso curso em relação ao coração, em relação à localização do coração, em relação ao mediastino. Estudamos em relação às estruturas que compõem o coração, do lado direito, do lado esquerdo. Olá, estudamos aí a questão... Tô acompanhando o chat, tá, gente? Para tirar dúvidas com vocês. Então, nós estudamos ali as exceções em relação à artéria pulmonar, única artéria, que conduz aí o sangue sem oxigênio, né? Com redução da taxa de oxigênio. As veias pulmonares que trazem sangue do pulmão para o átrio esquerdo, também com uma exceção em relação aí a ser as únicas veias que conduzem sangue oxigenado. Estudamos a parte da inervação cardíaca, tanto a inervação intrínseca, né, em relação à capacidade de automicidade, como em relação à inervação extrínseca, que vai por meio do nervo vago trazer aí, né, informações em relação a aumentar ou diminuir a nossa frequência cardíaca, né? O coração, ele tem o poder de automicidade, de fazer ali o seu estímulo elétrico, para que a partir dessa despolarização elétrica ocorra a contração também muscular, né? Nós sabemos disso na fase sequencial depois da estimulação elétrica. Vimos aqui o passo a passo dessa autoestimulação, nó sinusal, depois vai para o nó AV, que é onde ocorre ali o alentecimento em relação à atividade elétrica, uma diminuição da atividade elétrica, que é um mecanismo de proteção de arritmia. Depois a gente vai ali pelo feixe de Rhise e depois pega as fibras de Purkinje, né, fazendo a despolarização ventricular, para que na sequência ocorra a parte do inotropismo, a parte mecânica, a parte da contração, ok? Vimos isso aí. Vimos também o estímulo extrínseco, né, o bulbo, ele vai estar controlando por meio de nervos periféricos, né, essa questão, né, em relação aqui ao nervo craniano vago também, né, a questão de aumentar ou diminuir a frequência cardíaca, mas o coração bater é intrínseco aqui, ok? Muito importante isso. Vimos o ciclo cardíaco, de onde o sangue sai, para onde que ele vai. Vimos a constituição das válvulas, né, ou válvulas, pode assim também ser chamadas, a tricúspide do lado direito, a mitral do lado esquerdo. Vimos a circulação coronariana, né, tanto em relação às artérias que nutrem o músculo miocárdio, né, então a coronária direita vai estar ali com a descendente posterior, né, bastante interessante isso, a parte posterior do coração e direita vai ser com a coronária direita e descendente posterior, e a nossa coronária, o tronco da coronária esquerda vai estar se dividindo aqui em circunflexa e a nossa aqui descendente anterior, DA, né, que é a descendente anterior, e a circunflexa ali, tá certo? Muito importante associar isso, gente, porque uma das maiores taxas de mortalidade no nosso país são as doenças cardiovasculares, e dentre elas o infarto agudo do miocárdio. Então, a localização, né, em relação aqui ao local onde ocorreu o infarto, a relação de obstrução com essa artéria, isso cai bastante em prova, por isso que ganha ênfase aí a anatomia e fisiologia nesse contexto, tá certo? Em relação a essa circulação coronariana, a gente falou das artérias que nutrem o miocárdio. E em que fase acontece isso? Na diástole. O coração também é uma exceção nesse sentido. É a fase da diástole que recebe o sangue do coração, né? Essas artérias, elas são as únicas que saem do tronco aqui ascendente da artéria aorta, tá certo? Então ali no iniciozinho da saída da aorta do coração é quando vai estar saindo aí a coronária direita e esquerda, ok? O seio coronário é uma veia grossa que está na parte posterior do coração, que vai drenar sangue das outras veias para levar o sangue, então, para o átrio direito. O átrio direito, ele recebe sangue da veia cava superior, veia cava inferior, por meio do retorno venoso, e esse seio coronário também desemboca no átrio direito. Fizemos questões em relação a isso também. Lembra, gente? Então, agora, onde que a gente está nesse contexto aí, dessa revisão rápida, para situar a galera do ao vivo aqui? Agora nós vamos começar a detalhar a sístole e a diástole. A gente sabe que a sístole é o momento de contração ventricular e a diástole é o momento de relaxamento. Mas isso é muito pouco frente às nossas questões de prova, e é importante a gente detalhar as subfases dessa sístole e a subfase dessa diástole, tá certo? Depois nós vamos ver o que é a pressão arterial, a fórmula da pressão arterial, quais são os fatores que interferem, né, no contexto aí da nossa pressão arterial,
tá certo? E pré-carga, pós-carga, todos esses valores aí a gente vai estar vendo junto com vocês, tá combinado, galera? Então vamos comigo aqui, continuando de onde eu parei. Então, a gente sabe que a circulação é um sistema fechado, né, onde vai estar aí fazendo duas fases, a fase da sístole, contração e ejeção de sangue, e a diástole, a fase de relaxamento, tá? O que é esse retorno venoso? Retorno venoso é a quantidade de sangue que chega ao coração. É auxiliado pela contração muscular e as válvulas das veias. Gente, o sistema venoso, ele é muito complacente. O que é ser complacente? Acomodar uma grande quantidade de volume de sangue, né? Cerca de 80% do nosso débito cardíaco está ali nas nossas veias, tá certo? E cerca de 20% nas nossas artérias. Então, o sistema venoso, ele é complacente. E aí, o que acontece? Esse retorno venoso é o sangue que vai sair desse sistema venoso e volta para o coração, para que do coração direito vá para o pulmão, receba oxigênio e volte para o átrio esquerdo, não é isso? Então, o retorno venoso vai ser o sangue que vem da veia cava inferior, trazendo sangue dos membros inferiores, região abdominal, né? E da veia cava superior, trazendo sangue aqui dos membros superiores, da cabeça, né? Ok, então maravilha, esse é o retorno venoso. Tem alguns fatores que quando a gente está falando aqui das válvulas, né, e também das bombas musculares, tá certo? Isso aí cai em prova, que vão influenciar nesse retorno venoso. Por exemplo, o meu músculo aqui, gastrocnêmio, da batata da perna, né, ao fazer caminhadas, ao fazer o movimento de acelerar e desacelerar, ele vai fazer com que comprima, né, as veias ali dessa região e funcione como uma bomba, ajudando esse retorno venoso contra a gravidade. As válvulas também, que estão dentro, né, do sistema venoso, vão ajudar que o fluxo seja unidirecional, ok? Além dessa bomba do gastrocnêmio, além das válvulas, nós temos a questão da bomba respiratória, que é o fato do tórax aqui, né, abrir na inspiração, fechar na expiração. Isso também faz com que ocorra a forma aí de pressionar um pouco a veia e ajudar nesse retorno venoso, tá? Vamos lá então, pessoal, detalhar as fases da sístole. Observe que nas fases da sístole eu vou ter a fase de contração isovolumétrica, onde eu vou manter aqui o mesmo volume e vai acontecer o aumento da pressão. A partir do momento que eu tenho aumento dessa pressão, vai aqui aumentar a pressão em relação à válvula aórtica, para que a válvula aórtica seja aberta. Abriu a válvula aórtica, eu vou ter a expulsão rápida, que é ali sobre alta pressão, fazendo com que aquele sangue saia rapidamente. Depois que eu tenho essa expulsão rápida do volume ali sanguíneo, né, na contração, eu vou ter depois a expulsão lenta. E depois da expulsão lenta eu vou ter ali, né, o fechamento e a protodiástole, que é a distância ali entre a sístole e a diástole de forma ali virtual, tá certo? Repare que no final da sístole eu tenho o nome da diástole. E no final da diástole a gente vai ver que tem a sístole atrial. Então a gente usa o nome de um do outro aqui no finalzinho da última fase, tá legal? Vamos entender o passo a passo de como acontecem essas fases da sístole, tá? Então, eu tenho essa contração isovolumétrica, onde o ventrículo já está cheio de sangue e começa a se contrair para aumentar a pressão. Então, essa pressão ventricular é superior à atrial e ocorre aqui que as válvulas atrioventriculares se fecham. No entanto, a pressão do ventrículo ainda é inferior à aorta, ou seja, a válvula aórtica está ali ainda fechada e a válvula pulmonar também. Então, vão se contrair sem alteração de volume, porque inclusive já está fechado, não tem como encher mais, né? E com esse aumento de pressão, em um determinado momento, vai abrir, tá? Quando abrir essa válvula na pressão aí, que aí a gente vem aqui na nossa imagem, né? Então, eu tô tendo aqui, acompanhando a pressão ventricular de azul. Então, essa pressão ventricular aqui vai estar na fase aqui isovolumétrica, contração isovolumétrica, onde o volume é constante, tá? Em vermelho aqui eu tenho o volume, e a pressão está aumentando. Cheguei nesse ponto, aqui é a pressão da aorta. Mesmo a pressão da aorta um pouquinho maior, abre a válvula aórtica e aí eu entro na fase de ejeção. Ejeção rápida e depois ejeção lenta, tá certo? Muita atenção nisso. Então, enchimento
ejeção aqui, expulsão aqui rápida ou ejeção rápida, a pressão do interior do ventrículo é maior que a aorta, abre a válvula, de modo que o sangue saia do ventrículo a uma grande velocidade de pressão. Vamos comparar aqui, ó, a velocidade e aqui o volume, ó como diminui. Diminui bastante, né, gente? Rapidamente depois vai diminuindo a quantidade, ok? Depois da expulsão lenta, à medida que o sangue entra na aorta, essa se distende para acomodar o volume, aumentando assim a pressão no seu interior. Desse modo, a diferença de pressão entre ventrículo e aorta é cada vez menor, saindo o sangue do ventrículo cada vez com menor velocidade, né? E aí vem a protodiástole, que é a fase virtual que separa a sístole da diástole. Em um dado momento, a pressão aórtica iguala a ventricular, não havendo desse modo qualquer ejeção de sangue. Imediatamente após, o ventrículo começa a distender-se, dando origem aqui à diástole, né? Fecha ali a válvula quando para aquela ejeção, tá certo? Com relação à diástole, o que é que a gente vai ter? Primeiro, ali o ventrículo está relaxado, né? E está aqui na fase de relaxamento ventricular isovolumétrico, com o mesmo volume. Quando começa, então, a abrir ali a válvula atrioventricular, entre o átrio e o ventrículo, e vai começar a encher o ventrículo, porque a gente está ali na fase de diástole, que é relaxamento, que é enchimento de ventrículo, tá? Depois que rapidamente saiu do átrio para o ventrículo, né, a gente vai ter aqui esse enchimento rápido. Depois, as pressões vão ali se igualando e a gente vai tendo a fase de enchimento devagarzinho. No final, aqui, o que vai acontecer? Esse átrio ainda tem um volume de sangue e ele vai se espremer. Quando o átrio se espreme e libera mais 20% de volume de sangue para o ventrículo, a gente chama isso de sístole atrial. Então, observe que no final da diástole, o que é que eu vou ter? Sístole atrial, ok? Olha aqui como está descrito fase a fase. Relaxamento ventricular isovolumétrico. A gente vai ter o ventrículo relaxado e a parte do volume está constante, tá? Então, eu tenho aqui o volume na diástole, né? No iniciozinho, o volume constante, certo? Que aqui vai fazer a abertura da válvula atrioventricular para que ocorra, né, a fase de encher o ventrículo, tá certo? Nessa fase de diástole, a gente vai encher o ventrículo, olha aqui, o volume aumentando dentro do ventrículo, tá? Que aí vai ser a fase de enchimento ventricular rápido, quando acontece a drenagem de sangue pelas câmaras ventriculares entre o átrio e o ventrículo, e o sangue que estava represado nos átrios chega de forma muito rápida aos ventrículos por conta aqui dessa subida de volume mais rápida, tá certo? Olha aqui a sístole atrial onde é que tá, ó. Quando eu vou contrair o átrio para empurrar mais volume forçadamente ou quando sobe mais ainda esse volume, tá? Então, eu vou ter aqui a fase de enchimento ventricular lento, que é o momento em que a velocidade de enchimento diminui, aumentando a pressão dentro dos ventrículos. E essa contração atrial, que é a sístole atrial, há um reforço no enchimento ventricular, fazendo que o volume dos ventrículos aumente aproximadamente 20% e eleve a pressão diastólica, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, observe aqui comigo o que a gente vai ter em relação a esse detalhamento que a gente já tinha começado a ver, né? Então, a contração isovolumétrica, onde o volume está constante, mas a pressão está aumentando. Abriu a válvula aórtica, tem a fase aqui de expulsão rápida. Depois a expulsão mais lenta, né? A pressão ali vai diminuindo. E aí, quando que vai ter essa sístole atrial? Depois que a gente termina o momento aqui da nossa sístole, a gente entra na diástole e olha aqui o finalzinho da diástole, o que é que a gente vai ter? A sístole atrial, que é o aumento da pressão relacionada aqui ao átrio para poder expulsar mais um pouquinho do sangue ali para o ventrículo, dar um reforço a mais na saída em relação aqui a esse sangue, tá certo? Então é importante a gente focar aqui, né, em relação à questão da sístole, né? Primeiro, a gente tem aí o momento da contração isovolumétrica, depois o momento de ejeção rápida, depois a ejeção mais lenta, depois a gente tem aí a fase da protodiástole
E aí o ventrículo ele começa, né, fecha e começa depois a se encher novamente, né, isso. E aí a gente vai ter no finalzinho dessa diástole, né, esse momento de enchimento ventricular, a gente vai ter essa sístole atrial onde o átrio vai estar ali forçando um pouquinho maior a barra, né, para poder conseguir ejetar um volume maior aí no nosso ventrículo, tá? Ok, vamos agora entender a pressão arterial no contexto aí da fórmula para compor essa pressão. É a força de sangue bombeado pelo coração em relação à parede arterial, tá? Isso vai ser influenciado pelo débito cardíaco, que é o volume circulante aqui no nosso corpo, vezes a resistência vascular periférica, tá? Em relação aqui a essa resistência. O débito cardíaco, então, é o volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. E a resistência, oposição dos vasos ao sangue, tá? É muito importante a gente lembrar que o vaso de maior resistência, né, e é por isso que a gente vai ter o controle aí das arteríolas no contexto de vasoconstricção, vasodilatação, né, em situações de hemorragia, por exemplo, né, onde a gente precisa aí aumentar a resistência em alguns locais que não precisam receber sangue de forma imediata para proteger áreas nobres do nosso corpo, como coração e cérebro, né? Então a gente vai ver que essa resistência vai influenciar em relação a essa distribuição de sangue em territórios do nosso corpo, em situações aí onde é necessário fazer vasoconstricção e outras vasodilatação. Então a gente já sabe que a pressão é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Vamos agora saber como que a gente tem aqui a fórmula do débito cardíaco. O débito cardíaco vai ser aqui quantas vezes o coração bate, né, a frequência cardíaca, vezes o volume sistólico aqui ejetado, né? Então, qual é o volume que sai a cada sístole do meu ventrículo, vezes a quantidade de vezes que o coração bate. E aí a gente vai achar o valor do débito cardíaco, tá certo? Professora, na prática clínica, a gente tem como avaliar esse débito cardíaco, saber quanto que é? Olha, o paciente que está em UTI internado, ele tem um tipo de catéter, né, quando ele está aí para investigar o tipo de choque, instável hemodinamicamente, precisando aí de muitos cuidados intensivos, a gente tem o catéter de Swan-Ganz, que faz as medidas relacionadas à parte hemodinâmica de forma bem detalhada, tá? Dentre as informações, tem aqui o débito cardíaco, ok? A frequência cardíaca, como a gente já sabe ali, da questão do controle extrínseco do coração, sofre influência do sistema nervoso aqui autônomo, tá? E o volume sistólico ejetado sofre influência de quê? Da quantidade de sangue que chega, né, da pré-carga e da pós-carga, que depende aqui da questão da saída desse sangue, tá? E também da força de contratilidade do coração, tá? Quando o paciente tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, tem dificuldade de contração cardíaca, ele vai ter dificuldade exatamente nessa contratilidade, tá? A pré-carga, que é a quantidade de sangue que volta aqui para o coração, né, por meio do retorno venoso, vai ser influenciada pelo retorno venoso, pela complacência ventricular, né, a capacidade de distensibilidade e a lei de Frank-Starling. Porque quanto mais capacidade de se distender, né, maior vai ser aqui, né, a nossa força de contração depois. E quanto maior a minha capacidade de complacência, maior o volume que eu posso também ali segurar. E a pós-carga vai depender do quê? Que é a quantidade de sangue que eu vou ejetar, vai depender do diâmetro do vaso, se tem alguma obstrução, se não tem, abertura e complacência das válvulas e resistência aqui vascular para ser vencida. Tem informações aqui do Guyton, né, o livro de fisiologia, para definir a questão da pré-carga e pós-carga. Então, a pré-carga, ao se encher, o ventrículo se distende por uma causa do volume aqui do sangue que recebe, por causa do volume que recebe. Essa distensão é a pré-carga e ela pode variar conforme o volume que o ventrículo abriga, né, que é aqui o retorno venoso, expresso no volume ventricular diastólico final, que é a quantidade que ele consegue ali abarcar. E a pós-carga vai estar relacionado com a tensão na parede do ventrículo durante a sístole, ou seja, é a força contra a qual o ventrículo tem de se contrair para conseguir, né, com aquela força, ejetar o sangue por meio da artéria, tá? Quanto maior for a pós-carga, maior deverá ser a força que o miocárdio deverá exercer para vencê-la. Então aqui a fração de ejeção
né, é a porcentagem de sangue que é bombeado para fora de um ventrículo a cada batimento cardíaco. O normal de 55 a 75. Paciente que tem insuficiência cardíaca, um dos critérios aqui, né, ecocardiográficos é avaliar que essa fração de ejeção vai estar abaixo do normal. Então o coração tá chegando sangue para ele ali no ventrículo, tá se distendendo, mas ele não está conseguindo vencer a resistência, ele não está conseguindo ter uma força de contração suficiente para ejetar o sangue aqui de forma satisfatória. Então, o que chega do que sai, tá ficando. Então, do que tá ficando, não tá conseguindo sair, tem repercussão, né, em quando isso aí tá um valor muito abaixo do que é esperado, né, claro que tem aí capacidades de adaptações, né, e de compensações no nosso corpo, pessoas aí com uma fração de ejeção mais baixa do que 55 conseguem viver sem nenhuma dificuldade aí funcional, tá certo? Mas quando baixa muito, a gente já começa a ter aqui uma repercussão na vida, porque aí já começa a gerar o quê, gente? A dispneia, né? Começa a gerar aí repercussões em não conseguir fazer a atividade do dia a dia, tá? Que aí entra a questão da insuficiência cardíaca, porque o coração tá chegando sangue e ele não tá dando conta de colocar esse sangue para frente, ok? Então, a lei de Frank-Starling vai dizer que aumento da distensão do miocárdio aumenta a tensão gerada e a tendência é que gere aí uma maior contratilidade, tá? Quando a gente fala da resistência vascular, é a tendência do sistema cardiovascular de se opor aqui ao fluxo sanguíneo. O sangue vai escolher o caminho com menor resistência. Variáveis que interferem nessa resistência é o comprimento do vaso e o raio do vaso. Então, a gente até falou, né, que a resistência maior em relação aqui aos nossos vasos, tipos de vasos, vai estar na nossa arteríola, tá? 41%, relacionado aí com uma resistência de maior impacto relacionado a esse controle de para onde que o sangue vai ser direcionado em situações normais, fisiológicas, e em situação de patologias onde precisa aí gerar uma alteração nessa resistência para garantir o fluxo de sangue em órgãos prioritários, tá? Só para a gente fazer uma conexão do sistema cardíaco com o sistema vascular, aqui a gente está vendo, né, a questão das subdivisões dos vasos. Então eu tenho uma artéria que tem uma parede mais grossa, uma parede muscular, né, uma parede bem espessa. Essas artérias elas vão se ramificar em arteríolas, que são vasos aí de alta resistência, tá? Além da capacidade da arteríola criar essa resistência, né, para não receber sangue na hora que não está precisando naquele órgão, a gente também tem os esfíncteres pré-capilares, que também se fecham nesse momento de compensação. Para você entender direitinho essa questão aí de impedir o fluxo de sangue para determinado órgão, vamos apresentar aqui um caso para você entender. Quando eu tenho uma hemorragia, vamos se dizer assim, né, perdendo muito sangue, o meu corpo ele precisa entrar na fase de compensação, tá certo? Para que a minha pressão arterial não caia tanto a ponto de gerar aqui inviabilidade com a vida. Então, o meu corpo ele vai começar a exercer mecanismos compensatórios. Dentre esses mecanismos compensatórios da hemorragia, eu vou ter o que aqui, gente? Eu vou ter a questão do aumento, né, dessa resistência nesses locais onde eu não preciso receber sangue, onde tem aí uma capacidade de manutenção daquela célula viva sem depender de oxigênio assim de tempo curto, que é o caso, por exemplo, do rim. Então, o rim, ele vai ter aí, né, uma vasoconstricção importante quando há uma hemorragia, porque a prioridade não é produzir urina nessa situação. Então, a gente vai ter o fechamento desses esfíncteres pericapilares e também das arteríolas desse local com a resistência maior, para que o sangue tente ir para lá e diga, opa, aqui não, e aí vá para outro local onde vai ter a prioridade. Da mesma forma na pele, como é que fica a nossa pele, o paciente em choque circulatório aí do tipo hipovolêmico? Vai ficar fria, pálida, por conta desse aumento da resistência nesse local. Peraí, a pele não morre fácil não, vamos sair do sangue daqui, vamos pro cérebro, vamos pro coração, né? Para que a gente possa, então, né, manter o corpo vivo. Então, tem esse todo mecanismo de compensação aqui, ok? E aí, o sangue sai das arteríolas e vai aqui para os capilares, que é onde tem uma fina camadinha ali para que ocorra o quê, gente? Para que ocorra as trocas gasosas, tá? Tanto a nível aí dessa troca gasosa pulmonar, quanto
a nível tecidual, tá? Então a gente vai ter aí trocas gasosas, né, levando oxigênio. O oxigênio, ele é aqui essencial, né, para que ocorra o metabolismo celular. Então, por isso que a gente precisa, por meio das artérias, levar esse oxigênio aos tecidos, para que lá, junto com a glicose, execute o processo respiratório dentro da célula e gere o quê? O ATP, que é a nossa energia para o funcionamento celular e manter a homeostase do nosso corpo, tá? Ok, levei oxigênio, o oxigênio foi aí utilizado na respiração aeróbica das nossas células. Esse sangue, então, recebeu o gás carbônico que estava lá no tecido e se transformar em capilares venosos aqui, que vão se unir, né, por meio aqui das vênulas, tá certo? Que vão drenar esse sangue para até chegar nas veias, tá? E dessa forma trazendo o sangue aqui ao coração, ok? O retorno venoso a gente já tinha explicado em relação ao sangue que volta ao coração, e isso vai ser influenciado pela bomba muscular. Lembra do gastrocnêmio? Então, quando ocorre aqui, ó, essa imagem é bem bacana, a contração do músculo esquelético, nós vamos aqui apertar a veia dentro desse músculo e dessa forma o sangue vai subir. Além desse mecanismo muscular, nós vamos ter também a questão das válvulas, tá? Que vão ter aqui o objetivo de manter o fluxo unidirecional no retorno venoso, tá? Então, a gente tem essa bomba muscular e tem também a bomba respiratória, que à medida que eu tenho aqui a distensibilidade pulmonar, né, a abertura da caixa torácica e a diminuição dessa caixa torácica, eu vou ter aqui essa questão de ajuda no retorno venoso, tá? Da compressão dos grandes vasos aí. Olha como que isso caiu na prova. Para chegar ao coração, o sangue que circula nas pernas é submetido a uma pressão suficiente para ir contra a gravidade. Ok, né? Eu estou em pé, mas o sangue está voltando aqui. O que é conseguido pela contração muscular, ok, a contração muscular vai estar fazendo isso, né? Que pressiona as veias no interior dos músculos. Então, a veia que está ali passando dentro do músculo vai ser comprimida. E também tem um outro mecanismo que ajuda no retorno venoso, que é aqui essas válvulas venosas, que a gente acabou de ver na imagem. Isso vai permitir a passagem do sangue em direção única nas veias, que vai aqui proporcionar o nosso retorno venoso dentro do ciclo cardíaco. Perfeito, sem nenhum problema. Aqui ele está falando dos fatores que influenciam no nosso retorno venoso. Contração do músculo esquelético somado às válvulas aqui, né, que vão estar dentro das nossas veias, tá? A artéria, ela não possui válvula. A artéria leva sangue para o nosso corpo, tá certo? As veias que trazem, que drenam sangue para o coração, né? Elas sim vão ter necessidade de ter válvula e vão ter necessidade de ter um reforçozinho aí da estrutura muscular. Fazendo a conexão aqui com o sistema linfático, é importante destacar que o sistema cardiovascular, ele tem a bomba propulsora, que é o coração, não é isso? O sistema linfático não tem bomba propulsora. Ele está conectado com o sistema cardiovascular, né, fazendo aí, né, a absorção desse líquido que ficou no terceiro espaço, mediante essas trocas que acontecem a nível de capilar. Um líquido um pouquinho sai, né, o outro volta, o outro fica ali solto no terceiro espaço. Então, os vasos linfáticos passam absorvendo esse líquido para devolver para a circulação. Só que como eles não têm a bomba motora, né, nesses vasos linfáticos, a gente vai ter o que aí? A gente vai ter os músculos ajudando nessa força aí para comprimir esses vasos linfáticos e conseguir o retorno unidirecional também aqui dessa linfa ao nosso sistema vascular, tá? A gente vai ter uma aula específica de sistema linfático, onde a gente vai ver onde no nosso corpo tem o tecido linfóide, que vai ser responsável pela produção, aqui o estímulo de produção de células importantíssimas, como os linfócitos, que fazem parte do nosso sistema de defesa aí específico, linfócito B, linfócito T, né, os nossos linfonodos, a parte aí do tecido linfóide em relação às tonsilas faríngeas, né, que é a adenoide, tonsilas aqui palatinas, que são aqui as amígdalas, né, isso é muito importante a gente depois entender direitinho. As provas também têm cobrado em anatomia e fisiologia esse tecido linfóide, né, o timo, que é um órgão grande nas crianças e que depois vai diminuindo,
o baço. Então a gente vai estar estudando também o sistema linfático, entendendo inclusive a estrutura de um linfonodo, a sua função aí, né, de proteger também o nosso corpo no contexto do sistema imunológico. Observe que é tudo muito conectado, né? O sistema linfático, ao mesmo tempo que ele interage aqui ajudando a drenagem do sistema circulatório, o sistema linfático ele também ajuda no sistema aqui relacionado à parte de defesa, o sistema imunológico. E além disso, ele ajuda no sistema digestório. É o sistema linfático que pega aqui, né, o nossa absorção de ácidos graxos em relação aos lipídios, né, para trazer ao sistema venoso. Então é muito importante também assistir em outro momento aí a nossa aula de sistema linfático, ok? Maravilha. Gente, aqui tem um esquema que eu gosto muito, porque a gente vai entender os mecanismos compensatórios para que a nossa pressão arterial se mantenha aí na normalidade, na compensação, mesmo diante de uma situação que gere uma desidratação, que gere uma diminuição de volume circulante, tá? Quando eu falo em pressão arterial, né, em situações de riscos aqui no nosso corpo, a gente está falando, né, do choque circulatório como um fator de patologia. Eu vou ter o tripé hemodinâmico, né? Vou ter a contração cardíaca, tá ok? Vou ter o volume circulante e vou ter a resistência dos vasos que a gente acabou de ver aqui, né, fazendo parte aí do controle, né, relacionado aqui à nossa pressão arterial. É importante destacar com você que quando ocorre uma questão aqui de pressão arterial diminuída, né, pelo fato aí de volume, por exemplo, por uma desidratação, uma hemorragia, o que é que o nosso corpo faz tentando manter essa pressão nos níveis normais? Ele vai estimular o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema, ele, normalmente a gente estuda quando faz ali a análise do sistema renal, né? Mas aqui eu quis trazer ele para você entender a correlação de vários sistemas que estão ali impactados, né? Inclusive, isso vai influenciar, né, para, fisiologicamente falando, o sistema que deve ser atacado, inibido, no caso do paciente com hipertensão arterial, né? E aí a gente tem aqui um momento, um local, onde a gente consegue embarrear, né, impedir esse sistema de funcionar e dessa forma gerando aqui pra gente a questão que vai impactar, né, em relação ao controle da pressão arterial. Vamos entender rapidamente a correlação do sistema circulatório com outros sistemas para que esse sistema aqui da renina, angiotensina, aldosterona faça essa vasoconstricção e por que acontece isso, tá? Então eu tenho aqui na minha imagem um fator que gerou uma desidratação, né, ou uma hemorragia, náusea, vômito, enfim, diarreia, situação que diminuiu aqui volume, tá? Então, tudo isso gera aqui causas de diminuição de volume circulante, ok? Essa diminuição de volume, o que é que faz? Vai diminuir a pressão arterial, não é isso? Diminuindo a pressão, eu vou ter ali no meu sistema renal as células justaglomerulares. Essas células justaglomerulares vão aumentar a secreção da renina, tá certo? Uma substância tipo um hormônio, né? Chamada de renina. Essa renina vai pegar uma substância que vem do fígado, chamada de angiotensinogênio, tá? Aqui está representado pelo fígado a sua produção. Vai transformar essa renina em angiotensina 1, ok? Ok. Essa angiotensina 1 vai pegar a enzima conversora de angiotensina, que você já conhece bastante, porque é um dos medicamentos mais comuns para hipertensão, por exemplo, enalapril, captopril, né, tem a função de inibir essa enzima e essa ECA, produzida no pulmão, ela vai pegar a angiotensina 1 e transformar em angiotensina 2. Essa substância, angiotensina 2, gente, ela já tem um poder de aumento da pressão arterial, porque ela já faz uma vasoconstricção importante. Mas não se contendo em fazer essa vasoconstricção, a angiotensina 2, além de fazer a vasoconstricção, ela vai lá na suprarrenal e estimula a produção de aldosterona, que é um hormônio aqui que ajuda a reter água e sal. Quando eu retenho água e sal, o que é que eu faço com a pressão? Aumenta a pressão também, não é isso? Então, observe que a angiotensina 2 ela vai ter papéis aqui de vasoconstricção imediato e estímulo da produção de aldosterona para fazer essa vasoconstricção, além da vasoconstricção, reabsorção de água e sódio, tá? Então, olha aqui, angiotensina 2 faz a vasoconstricções daqui das arteríolas, que são os vasos de resistência que a gente explicou, que vai aqui decidir para onde o sangue vai.
não é isso? E além disso, ela vai estimular o córtex da suprarrenal a produzir aldosterona. Essa aldosterona vai fazer com que retenha sódio e água, e com sódio e água dentro do vaso, o que é que vai acontecer, gente? Nós vamos aqui aumentar o volume. Vasoconstricção com aumento de volume, o que é que vai resultar? Aumento de pressão arterial, tá certo? E aí, fazendo uma conexão com aqui medicações, você sabe que existe medicações que inibem essa enzima para impedir a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2. Existe inibidores de receptor de AT1, como losartana, valsartana, que também vai diminuir a pressão arterial. E existe, mais recentemente, o alisquireno, que é o inibidor aqui da renina. Teve muitos efeitos colaterais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia não tem aí uma recomendação do uso dessa medicação, mas está citada lá só para a gente entender que o objetivo do tratamento da hipertensão, um dos objetivos é atuar nesse sistema angiotensina-aldosterona, tá certo? E aí a gente tem uma conexão do nosso sistema aqui cardiocirculatório com o sistema renal, com o sistema aqui pulmonar, em relação a, observe aí, a todo esse envolvimento e participação em todos os sistemas, tá? A gente vai dar um intervalo aqui para continuar falando da pressão arterial no próximo bloco e eu espero vocês.